Meu nome é Dario, minha formação é em Ciências Econômicas e eu sou um dos técnicos da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. O nosso público prioritário é a agricultura familiar e hoje nós temos todo um debate sobre a importância dessa agricultura familiar. E tem um detalhe que há muito tempo já até deixou de ser discutido e que está no cerne da importância da agricultura familiar, é o desenvolvimento local sustentável. A agricultura familiar consegue criar processos locais em seus próprios municípios e comunidades para propor desenvolvimentos de forma muito mais sustentável. Ela traz a ideia de desenvolvimento, traz as práticas de desenvolvimento para dentro da sua comunidade, dentro do seu município, dentro do seu território. Por isso é que é fundamental a gente investir em agricultura familiar. Meu nome é Carlos Roberto, sou funcionário de carreira do CREA Minas, mas estou aqui representando o Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, onde eu contribuo como diretor. Tenho experiência na área de desenvolvimento rural, assistência técnica, né? E desenvolvendo esses trabalhos ao longo da minha atividade profissional, eu descobri a importância desse tema, porque a agricultura familiar é geradora de emprego, geradora de renda e contribui sobremaneira para o desenvolvimento regional e nacional como um todo. Desta forma, eu entendo que o tema é muito oportuno e queria desde já parabenizar os organizadores por promover essa discussão. Meu nome é José Antônio Ribeiro, mais conhecido por Tizé. Eu sou engenheiro agrônomo e atualmente eu sou o chefe de gabinete da SEDA, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Esse programa que a gente discute é agricultura familiar, né? Como disse o Carlos, muito oportuno nessa oportunidade. E complementando o que já foi dito, eu diria que a agricultura familiar ela é responsável, em média, por 70%, né, dos alimentos que cada um de nós consome diariamente. Então, quando você se alimentar hoje, lembre-se, é o agricultor familiar, né, o maior responsável pelos alimentos que são levados até a sua mesa. Eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! A agricultura brasileira é um dos mais importantes setores econômicos do país, devido ao grande potencial para se expandir e gerar desenvolvimento econômico. Estima-se que cerca de 70% da comida que chega às mesas das nossas casas é proveniente da agricultura familiar. O Horizonte Debate repercute sobre essa modalidade de agricultura que impulsiona economias locais e contribui para o desenvolvimento rural sustentável. Senhores, acho que na apresentação de vocês a gente já colocou as bases para falarmos de algo tão importante, de uma cultura tão importante, mas que precisa ser valorizada. Desde uma questão textual de um programa de TV, quanto à necessidade de política pública, financiamento, respeito. Zé Antônio, quando você fala que, e eu também acabei repetindo esse dado que você trouxe, 70% da alimentação que tivemos hoje, que teremos amanhã, é feita, é plantada por esse sujeito da agricultura familiar, ali na região de Pará de Minas, em Esmeraldas, em Ponte Nova. O que falta de respeito e reconhecimento para essa população que produz a maior parte do nosso alimento? Na verdade, Jair, eu diria que a gente, em termos de Brasil, mas também aqui trazendo para a nossa realidade de Minas Gerais, a gente, nos últimos anos, a gente avançou em termos de construção de políticas públicas, né, para esse segmento da nossa economia, né, que é a agricultura familiar, mas ainda, né, há muito que se avançar, que se conquistar e se consolidar enquanto política pública. Eu diria que a agricultura familiar, ela ganhou, né, nos últimos anos uma
um reconhecimento, né? Mas a gente ainda encontra, né, realidades muito desiguais, né, no nosso Brasil, no nosso estado, né, que precisa de realmente ter, né, o apoio por parte do poder público, né, de se construir, consolidar políticas públicas que vá valorizar, né, o dia a dia desse agricultor, né, que produz para a sua própria família e o seu excedente é comercializado, como você disse, né, aqui no nosso Centro-Oeste Verde, né, em todos os municípios de Minas Gerais, né, alimentos que, em sua maior parte, fica para o consumo da população brasileira, porque o médio, principalmente o grande, né, produtor, a agricultura que a gente chama de agronegócio, né, em sua maior quantidade, o destino é a exportação, né? Sim. Como que a gente pode diferenciar essa agricultura familiar do grande agronegócio? Deixo essa pergunta aberta para vocês três. Na década de 70, mas principalmente na década de 80, que se conseguiu enxergar a agricultura familiar não como um segmento da agricultura. Até o advento do PRONAF, que foi o primeiro programa criado para a agricultura familiar, esse grupo social, que é a agricultura familiar, ele era enxergado apenas como pequenos produtores. Então, se enxergava todo o meio rural pelo tamanho das terras. Era pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. Como se fosse todo mundo igual e o que diferenciasse fosse a quantidade de terra disponível para cada um. Com os estudos e principalmente com todos os resultados da Revolução Verde, na década de 70, que financiou violentamente os médios e grandes produtores, achava-se até que esses pequenos produtores iriam sumir, porque não tinham acesso a crédito, não tinham acesso a nada. E eles continuaram. E aí é que começou a despertar até na academia, né? O que foi que aconteceu, né, que eles ainda estão vivos? Aí é que você descobre que eles são uma categoria social. Isso quer dizer que eles têm lógicas próprias de reprodução social e econômica. Né? Por isso é que eles se mantiveram. E tem características que são muito próprias deles, que são a agroecologia, né? Porque eles dependem do que eles produzem, eles se alimentam daquilo que eles produzem. Então, essa convivência com a terra neles é muito forte, né? Entender isso aí. E eles não tinham acesso a crédito para poder melhorar. Então, eles ficaram dentro de um círculo vicioso que os mantinha pequenos. Né? Não tinha nenhuma política específica para eles, não tinham acesso a crédito, então eles continuavam na subsistência. Quando veio o PRONAF, os pegou muito ainda nessa fase de subsistência. O PRONAF ainda foi uma política de crédito. Ele começa como sendo uma política de crédito, mas só crédito não adianta. Né? Aí alguns avançam, outros avançam menos, depende das condições que você está. É por isso que ainda gera essas desigualdades enormes dentro da própria agricultura familiar. Né? Se você pegar as estatísticas de miséria e de pobreza, elas estão muito mais fortes dentro do meio rural, o que é uma contradição, né, em si, mas é explicável. E com o advento, principalmente já nesse século, de políticas públicas muito específicas para a agricultura familiar, é que a gente começa a ver grandes mudanças dentro dela. Dario, eu quero continuar dentro desse. Carlos, José Antônio, me ajudem nessa. Nas últimas 4 décadas, nós mudamos de um país essencialmente agrário para um país essencialmente urbano, né? Nos concentramos enquanto população nos grandes bolsões metropolitanos das cidades. A gente precisa alimentar esse povo, né? Durante muito tempo, esse jovem, filho lá, daquele sujeito que tem uma rocinha de tomate ali perto de Nova Serrana, de Pará de Minas, ele vinha para a cidade para poder trabalhar e talvez aqui ficasse. Hoje, sem romantizar, esse jovem está ficando lá com o pai dele para poder melhorar essa plantação, para poder vender melhor e ser mais competitivo aqui no Ceasa? Carlos, Zé Antônio, Dario, esse menino está ficando lá? Eu gostaria de dizer o seguinte: se de um lado nós deixamos de ser um país rural, em alguns aspectos, para nos tornarmos um país urbano, né, porque em alguns aspectos isso é verdade, né? Diversos autores, né, estão aí afirmando que hoje aproximadamente 15% da população está no meio rural. Alguns vai um pouco mais, até 20%. Mas, por outro lado, existem estudos também mostrando que em torno de 80%, veja bem, 80% das cidades com até 20 mil habitantes
são dependentes diretamente da atividade agropecuária. Sim. Isso é um dado muito interessante, porque mostra que grande parte desses indivíduos que saíram do meio rural, de acordo com as estatísticas, e foram parar no meio urbano, necessariamente não vieram para as capitais enfrentar toda a sorte de problema que é divulgado pela imprensa. Grande parte desses indivíduos que necessariamente não estão mais residindo na propriedade rural, na verdade está no entorno dela, ali naquelas pequenas cidades, onde ele deixa de estar residindo na fazenda, mas está residindo na cidade, que fica ali bem próximo e não perde o vínculo com a terra, nem mesmo deixa de ser agricultor. A gente está caminhando agora para o final, muito rápido desse primeiro bloco, mas já com o banquete desses 70%, né, Antônio? Que vamos preparar nos outros 2 blocos. O que eu quero pensar é se a agricultura familiar ela tem a condição de se consolidar enquanto um ramo comercial, econômico forte, e como que essas pessoas que agora estão nos assistindo em Ponte Nova, em Esmeraldas, ali na região de Justinópolis e Vianópolis, para poder levar para frente aquela plantação de pimenta que ele tem lá e virar uma geleia de pimenta biquinho daquelas para vender, Dario. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.